Irmãos, hoje pela manhã eu refleti numa primeira parte sobre algo que eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos jamais ouviu, uma reflexão do Natal a partir dessa perspectiva. É o texto mais importante, mas normalmente ele não é tocado, considerado nessa época. O tema da nossa reflexão hoje pela manhã à noite, na sua segunda parte, é esse que nós estamos vendo aí, começando a ver esse tema aí, esse aí, Kenosis, uma palavra na língua grega onde foi escrito o Novo Testamento, e essa palavra significa esvaziamento. E o texto no qual vamos basear a nossa mensagem, baseamos pela manhã e hoje à noite, é o texto da carta de Paulo aos Filipenses, uma igreja muito boa, uma igreja maravilhosa, dava muitas alegrias ao apóstolo, e ele escreve algo acerca do advento de Cristo, da razão de ser da presença de Jesus Cristo na história, de um modo geral, na história particular de cada um de nós. Nós vamos ler todo o texto em 3 slides. Vocês já leram, talvez não tenham se apercebido da ligação que esse texto tem com o Natal de Jesus Cristo. Diz assim o apóstolo Paulo em Filipenses 2, de 5 a 11: tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu jamais ouvi na minha história de cristão nenhuma pregação em Natal a respeito desse texto. Nunca li em nenhum livro sobre o Natal nenhuma reflexão dando importância a esse texto. E esse, irmãos, é o texto mais rico e mais profundo para refletirmos sobre o Natal de Jesus Cristo. Todavia, eu disse pela manhã, é o mais esquecido. Estou usando alguns slides que usei pela manhã para complementar a segunda parte. Quem não veio pela manhã, então, pegue um pouquinho carona nisso daí. Perguntamos, não é estranho isso? O que será isso? Que mistério nós encontramos nesse texto que tem feito com que os escritores sagrados, os pregadores, na época do Natal, não falem exatamente sobre ele, se é o mais profundo de todos eles. Irmãos, este é o texto que não deixa escapatória para sermos mais e mais conformes à imagem de Jesus Cristo. É o tema do ano da Igreja Betel. E não é refletido meramente durante um ano que nós iremos absorver, incorporar a nossa mente e praticar tudo isso que dissemos em 2014, que a Bíblia está dizendo que a razão de ser da nossa vida como cristãos é para sermos conformes à imagem de Jesus. Porque a humanidade cansou de palavras, a humanidade cansou de discurso, e a humanidade tem sede de ver nos cristãos espelhada a imagem de Jesus Cristo. Na verdade, como temos dito, e eu
negativos. Nós queremos seguir a Cristo ao nosso modo, adaptando-o aos nossos sentimentos. Embora o texto sagrado diga: tenham em vocês os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Nós queremos seguir a Cristo ao nosso modo e adaptando Cristo à nossa forma, ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de pensar. Aprisionamos Jesus Cristo na forma dos nossos interesses. No romance Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski conta a história do grande inquisidor. Cristo vem uma segunda vez e chega à União Soviética, à Rússia da época dos czares. E quando ele chega e a liderança da igreja percebe que é Cristo que chega, então o líder da igreja chega e diz para Cristo: fique quieto, senão a gente crucifica você de novo. Não se meta na nossa vida, não quebre o nosso esquema religioso, fique quieto, não se envolva, não nos perturbe. Mas, irmãos, só podemos seguir a Jesus Cristo negando-nos a nós mesmos. Não significa nos despersonalizarmos em absoluto, mas nos esvaziarmos dos nossos sentimentos, dos nossos interesses, das nossas prioridades. É isso que o texto quer dizer. Então, esse texto tão precioso, como eu disse pela manhã, ele tem dois movimentos. O primeiro de cima para baixo, e o segundo, evidentemente, de baixo para cima. Na verdade, esse texto tão rico, tão precioso, ele não é de autoria de Paulo. Repare que nos evangelhos de Mateus e Lucas temos alguns cânticos: cântico de Simeão, cântico de Ana, cântico de Maria, Magnificat. Temos um cântico em Efésios, um cântico em Colossenses. E esse texto que lemos agora há pouco, ele é um cântico da igreja primitiva. Era assim que a igreja primitiva via Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo apropriou-se desse cântico da igreja primitiva, que era uma vivência da igreja, e colocou nessa carta que escreveu quando estava preso, provavelmente em Éfeso, para orientar e consolar os irmãos da igreja em Filipos. O texto diz, irmãos, que Jesus não apegou-se à sua igualdade com Deus. O movimento, portanto, é de cima para baixo. Jesus não apegou-se à sua igualdade com Deus. O texto diz que Jesus desceu. Jesus desceu. Quando a gente está em cima, principalmente quando a gente tem algum tipo de poder, a gente não gosta de descer. Quando a gente lida com os privilégios de algum tipo de poder, a gente não gosta de descer. Os próprios políticos são aí para a gente ver. Toda sorte, qualquer um deles. Ninguém quer abrir mão do poder. Eu aprendi uma coisa com um nome maior no movimento muçulmano, Maomé. Ele disse: eu tenho uma ojeriza ao poder. Parece que os seguidores não se aprimoraram, não se apropriaram desse ensinamento do líder islâmico. O texto diz, irmãos, que Jesus desceu e ele esvaziou-se. E eu disse pela manhã que ele não se esvaziou de seus poderes, mas de tudo aquilo que poderia levá-lo a fazer algumas prioridades que não eram de Deus, não eram as de Deus. Por isso, na tentação, ele repele o tentador não a partir de si mesmo, mas a partir da palavra de Deus. Quantos de nós, em nossa caminhada, temos parado em algumas oportunidades para nos esvaziarmos de algum lixo que impede que as prioridades de Deus
Jesus esvaziou-se, para ser um de nós, percorrer toda a trilha que nós percorremos. Mas o texto diz mais que Jesus tornou-se servo. E quando a Bíblia diz que Jesus tornou-se servo, não está dizendo que ele se tornou um diácono, porque diácono significa também servo. Nós temos um corpo diaconal. A palavra diaconia significa serviço. Serviço prestado com amor a Deus. Mas Cristo não se esvaziou e não se tornou servo para prestar um serviço como diácono. A palavra que caracteriza o servo aqui é a palavra que caracterizava o escravo. A palavra doulos. Escravo. Escravo que era a ferramenta do trabalho. Que o dono fazia o que queria com ele. Que podia até matar o escravo, se não era preso por isso. Porque o escravo era uma ferramenta de trabalho. Então o texto diz que Jesus, para viver o seu advento, o Natal, em nosso benefício, ele se esvaziou das prerrogativas divinas. E a beleza desse fato está em, mesmo tendo poder para não viver a via cruz, não viver a crucificação, não viver a do que no Getsemane, ele foi obediente o tempo inteiro ao Pai. Jesus tornou-se um escravo, tornou-se um servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro movimento que nós trabalhamos pela manhã. O segundo movimento é um movimento de baixo para cima. É um movimento de subida. E se no primeiro movimento a figura por excelência é Jesus, no segundo movimento Deus Pai é o sujeito dessa subida. O que é que Deus faz com esse Jesus que desceu para viver a ignomínia, como eu disse pela manhã? Tornou-se maldição. Quem morria na cruz era um bandido. Jesus tornou-se um bandido por nossa causa. No segundo movimento, Deus Pai é o sujeito. O que é que ele faz? Faz algumas coisas. Ele exalta Jesus. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele coloca no posto mais elevado que possa existir. Ele dá o nome de Senhor, Kyrios, o absoluto na vida. Jesus é o Senhor do universo e da história. É o que diz o texto logo a seguir. É que diz o texto: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós vivemos o Evangelho do nosso gosto, da nossa maneira, Jesus Cristo não é o Senhor. Ele é o Salvador. Nós adoramos o Jesus Salvador. Mas o Jesus Senhor, irmão, já é outra questão. Se eu perdi a minha mãe há alguns anos, eu tenho uma outra mãe, a diaconisa da Igreja da Graça, que hoje mora em São Paulo, e um dia ela me confessou. Ela disse: olha, antes de você vir pastorear a Igreja da Graça, seu cunhado veio pregar aqui, pastor Júlio Borges, aqui no Brasil. E pela primeira vez eu ouvi uma reflexão sobre Jesus como Senhor. Até então, na minha vida, Jesus era apenas o meu Salvador. Eu jamais havia sido desafiado a refletir em Jesus como Senhor. Mas naquela manhã, quando ele terminou de pregar, a minha vida ganhou um novo significado. A partir daquele dia, Jesus passou a ser não somente o meu Salvador, mas também o meu Senhor. Quando Jesus é o nosso Salvador e é o nosso Senhor, Deus é de fato glorificado.
Quando é que Deus é glorificado? Uma amplitude maior. Primeiro, irmãos, quando as pessoas reconhecem em Jesus o ser humano que passou pela encarnação das realidades mais sofridas e humilhantes, culminando com a morte na cruz, condenação imposta a criminosos. Você reconhece isso? Que Jesus Cristo, como ser humano, viveu toda a miséria, toda a podridão, todo o drama da humanidade, indo parar na cruz, sendo condenado como os criminosos da época eram condenados. Em primeiro lugar, Deus é glorificado quando isso acontece. Em segundo lugar, irmãos, quando as pessoas ouvem o Evangelho e também se encarnam como Jesus encarnou, apostando a vida em Cristo como fez Paulo, só assim o anúncio é pleno e eficaz. Ouvir a palavra, sem que essa palavra tenha ressonância em nós, sem que ela modifique a nossa vida, significa que está entrando a coisa, a palavra pelo ouvido, está indo pelo ouvido. O coração não é tocado, a sensibilidade não é tocada. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha dois pontos de referência. No Saulo de Tarso, o primeiro era o farisaísmo. A gente não tem imagem, não tem ideia do que foi a conversão de Paulo, ele deixando de ser fariseu para ser cristão. Olha o que é que ele diz em Filipenses 3, versos 5 a 6. O currículo de Paulo, sendo um camarada rico, um enorme prestígio na sociedade judaica, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não se diz isso de nenhum outro apóstolo, de nenhum outro discípulo no Novo Testamento. Paulo era irrepreensível como fariseu. Fez tudo conforme o figurino da sua religião. Irrepreensível, diz o texto. Irmãos, a gente conhece já o Novo Testamento, os Evangelhos, principalmente. Os fariseus faziam questão de se distinguir pelo cumprimento das leis e tradições, e não satisfeitos com as que haviam no Antigo Testamento, criaram várias outras leis complementares. Agora veja bem, o ponto máximo de sua realização pessoal e social é quando as pessoas lhe dão o título de irrepreensível. É o ponto alto na vida do fariseu. Paulo era isso, irrepreensível. O status de Paulo é incomparável com qualquer outra pessoa. E o Novo Testamento faz referência antes de se converter ao Evangelho de Cristo. Tudo ele fazia caprichosamente. Até perseguir a igreja, ele fez isso caprichosamente, achando que estava fazendo o que era certo. Pediu carta para ele perseguir a igreja. Era o flagelo da igreja, era o drama da igreja. O texto diz que ele ia de casa em casa, porque a igreja na época não tinha templos, reunia-se nas casas. Foram 3 séculos de experiência nas casas somente. Esse Paulo, irrepreensível. E meus irmãos, ao obter o título de irrepreensível, o fariseu se considerava realizado. Ele havia atingido a perfeição. Chegar ao ponto máximo da glória, já havia alcançado o prêmio. E Paulo havia alcançado esse prêmio. O irrepreensível, a perfeição, havia sido alcançada por Saulo de Tarso. Bastava agora somente conservar o status e as aparências, gozando dos privilégios que essa colocação lhe dava. Estar em primeiro lugar para os fariseus significava conhecer plenamente, absolutamente, a vontade de Deus. Mas o
dia Paulo caiu do cavalo. A gente sabe da história. Ia para Damasco prender, maltratar os cristãos. E é naquela estrada de Damasco, diante daquela teofania extraordinária, a luz brilhante, que o cega e o derruba do cavalo. Ele ouve, percebe algo diferente. Quem sabe impactado pelo que vira no apedrejamento de Estevão, para mim o primeiro momento toque da graça na vida de Paulo. Ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é esse Senhor? Ele já chama Jesus de Senhor. E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir de então, o farisaísmo foi lá, ele considerou tudo como esterco, como lixo. Para Paulo, o farisaísmo não era mais referência de qualidade, até então era. Ele fez o percurso inverso, optou pela via da humildade. Jesus passou a ser a referência. Em Filipenses 3,8 ele diz: considerei tudo como perda, em função da sublimidade de Jesus Cristo. Eu acho, irmão, que no transcorrer da história, os séculos passando, os cristãos vivendo sua vida do jeito que queriam, fazendo adaptações, foi se perdendo o vislumbre dessa sublimidade da pessoa de Cristo. Foi se perdendo em nós. E as pessoas não conseguem ver em nós a presença dessa sublimidade. Estava lendo um livro, já há 2 anos mais ou menos, um jovem evangélico começou a fazer uma pesquisa com pastores lá na América. O que é que Jesus Cristo significa para você? E foi pesquisando, indo de um a um, até que chegou no pastor que criou esse movimento, o movimento Campus Cruzeiro, a juventude ocupando espaço na Universidade Americana. E ele fez a pergunta, que se aconteceu: quem é Jesus Cristo para o Senhor? E ele não conseguiu responder nenhuma palavra. Simplesmente as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. Foi a resposta que ele deu para aquele rapaz. O único que respondeu assim. Que não respondeu teologicamente. Que não teve condição de descrever a sua experiência na relação com Jesus Cristo. Ele simplesmente chorou. Foi a única reação, chorar, diante do que Cristo significava para ele. Considerou os privilégios como lixo, assim como Cristo esvaziou-se, também Paulo o fez. E eu pergunto: temos nós nos esvaziado de todas essas coisas? Nós crescemos tanto em número na América Latina, principalmente, mas deixamos a desejar tanto em qualidade. Nunca me esqueço da palavra do avivalista inglês Leonardo Ravenhill. Diz: crescemos em quilômetros de extensão, mas com 3 centímetros de profundidade. Vivemos uma vida rala da experiência com Jesus Cristo, da experiência. Eu vou terminar mostrando os 2 últimos quadros. Que diz assim: não podemos ser senhores de nossas vidas e sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Não podemos. O espelho é a pior escolha que a gente pode fazer na nossa vida como cristãos. Não podemos ser senhores de nossas vidas e sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu disse aqui pela manhã que a coisa mais difícil da vida é ser cristão. Me recordava sempre dessa palavra do pastor Boyd O'Neill. Gostava de fazer aqueles apelos demorados
porque é reproduzir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Isso é muito difícil. É uma luta diária, é matar um leão por dia, realmente. Paulo diz isso na carta que a gente vai conhecer muito bem, quando que vem a carta da liberdade de Gálatas. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. O mal, que é uma presença misteriosa o tempo inteiro, tenta sabotar a nossa vida de todas as maneiras. Onde somos mais frágeis, ele vai lá para nos destruir. É impressionante. Eu terminei de refletir sobre o mal com vocês no ano passado, mas não terminei. Estou apenas começando a estudar esse misterioso, essa misteriosa experiência que arrebenta tanta coisa boa e bela. Então, irmãos, finalizando, para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, precisamos, como Paulo, ter os mesmos sentimentos, disponibilidade de alma encontrados em nossos. O texto diz claramente: tenham em vocês os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Mostrei pela manhã no original. O texto significa um apelo para que nós assumamos isso, reconheçamos isso, mas ao mesmo tempo uma exortação para que diariamente façamos prática. O cristianismo é essa dimensão de vida, onde o ateu de vida